E aí, galerinha, tudo bem? A gente vai continuar então, né, os espaços agrários, apostila 6, aula 16. Pequeno lembrete para vocês, tá? Na verdade não é aula 16, seria o módulo 16, né? Então eu peço um grande favor para vocês que quando você pegar a sua apostila, dá uma lidinha lá nos tópicos dela, né? Que ali vai estar explicando certinho em qual desses pontos nós estaremos trabalhando, tá? Só dá uma folhadinha nela lá, acha o ponto, né? E daí você dá uma lida. A apostila é interessante porque ela vai dar uma outra base pra gente, né? Tipo assim, não tô querendo dizer para você jogar ela de lado e nem para você ignorar as aulas, tá? Na verdade, trabalhe com os dois juntos que os dois vão te ajudar bastante, beleza? Nessa aula, então, a gente vai trabalhar as relações de trabalho, a concentração de terras no Brasil e os conflitos por terra no Brasil, né? Se você pegar a sua apostila, você vai ver que elas não estão realmente nessa sequência, tá? Na verdade, eu falo para vocês o seguinte: todo professor ele cria mais ou menos uma sequência que é muito lógica de pensamento, né? E daí você tem mudanças de professor para professor, ou o material pode não seguir exatamente a mesma ideia nossa, né? Mas enfim, então se não tiver na ordem certinha, é só você pegar, dar uma olhadinha lá que vai ter esses temas, nem que seja um pouquinho só sobre isso, vai ter na apostila. Acabou de cair a luz aqui, peraí. Aí, espero que normal agora, né? Eu tô, não sei se vocês viram meu cenário, né? Eu tô no quartinho da minha sogra, um chapeleiro aqui atrás, né? Logicamente que eu não ia ter isso na minha casa. E se fosse meu, seria chapéu masculino, né? Fica bom, bom, bonito, mas na praia. Então, olha só, nós teremos aqui, primeiro ponto para a gente trabalhar das relações de trabalho no campo, serão exatamente os trabalhadores temporários, né? Eles são chamados também de boia fria. Por que boia fria? Você pode ver pela imagem aí, né? Nitidamente é um trabalhador, um cortador de cana, né? E o que acontece com essa galera? Esses caras, eles vão ser contratados durante o período da safra, né? Por quê? Porque ele vai cortar a cana. Então, tipo, quando a cana está no ponto, o cara vai lá para cortar, né? Ele vai ser então chamado de trabalhador temporário exatamente por isso. Ele não tem um contrato anual. Ele não vai receber 13º, ele não vai ter férias e coisas do tipo, né? Então é só durante aquele período, só durante a safra. E por que boia fria? Eu coloquei exatamente a foto aí do cara, ó, com a marmitona clássica, né? é, Esses caras eles saem para trabalhar para lugares diferentes, né, para roças diferentes. E na maioria das vezes não é perto nem da usina, nem da cidade, né? Então, para fazer o deslocamento até o local que o cara vai cortar cana e depois voltar para casa dele para ele almoçar e depois voltar para lá para cortar cana de novo, você perderia a maior parte do dia, né? Então, logicamente, o que se faz? Eles vão e levam então o seu almoço, né? Para que o cara consiga fazer tudo certinho, o que ele vai fazer? O cara tem que acordar umas 3 da manhã, fazer lá o seu almoço, aí ele põe na marmita, né? Para tentar dar uma seguradinha nessa comida quente, mas não adianta, porque o cara vai sair de casa umas 4, 5 da manhã para que ele chegue na roça exatamente na hora que o sol está nascendo, né? Para aproveitar por completo, até porque quando o sol nasce bem de manhãzinha é bem mais fresco, né? Então é até melhor para o cara trabalhar. Então o que acontece? Ele leva a comida e quando ele vai almoçar, lá pelas 11 da manhã, a comida já está fria. Então por isso boia fria, beleza? Então esse aí é o trabalhador temporário, tá bom? Vale a pena ressaltar. Ele vai ter sim carteira de trabalho assinada e tudo mais, só que ele não vai ter algumas garantias que são bastante básicas, né? Tais como férias, 13º e assim por diante, beleza? A gente tem também os poceiros, né? O segundo pontinho aí. O que vem a ser um poceiro? Bom, um poceiro é o cara que chega em um determinado lugar e fica lá.
e ninguém toca ele embora, ele fica lá naquela terra. Aí ele faz sua casa, começa a produzir, plantar, né, para subsistência. Então ele tem a posse daquele território, né? Se o cara ficar lá 5 anos e tipo se mantendo, sustentando, desde que tipo, não tem autorização de ninguém, tipo assim, que nem ele chegou lá e ficou naquelas terras. Simplesmente ele tem o direito à posse daquele território, né? Então o posseiro ele tem só a posse, ele não tem o documento, né? Ele não tem a escritura daquelas terras, beleza? O que é interessante, por que você pode dar as terras para um posseiro? Porque se ele está lá, quer dizer que aquelas terras são improdutivas. O dono das terras não percebeu que tem uma pessoa morando nas terras dele, tipo, 5 anos? Meu Deus, o que você estava fazendo com essas terras, né? Então, logicamente que devido a isso, você pode dar a posse da terra para esse cara, né? E daí a gente tem os grileiros. Os grileiros, eles são conhecidos por fazer exatamente isso aí que essa ilustração está tentando demonstrar, né? Dizem que se você, eu nunca fiz o teste, dizem que se você pegar papel, né, colocar em um lugar fechado, no caso é sempre uma gaveta, né, coloca um papel junto com um monte de grilo e deixa fechado, diz que a ação dos grilos deixa o papel com todas as características de um papel bastante velho, né? Então, na verdade, o grileiro, ele é um golpista. Por quê? Porque das duas uma, ele pode chegar para o posseiro e falar que ele é dono daquelas terras, tal. Então, para ele comprar as terras, né? E daí o cara vai lá e chega com o documento, fala, olha só, documento, ó, meu nome aqui, tudo, tal. Só que, na verdade, é falso aquele documento, né? Tem também uma outra possibilidade, que é a seguinte, o cara chega e fala que é dono daquelas terras, para o posseiro ir embora, ele pega então e fala o seguinte, fala assim, ó, mas eu vou passar para o seu nome essas terras aqui que são minhas, tal, e daí você pode ir lá, você pode ficar lá, porque essas aqui eu vou precisar, essas aqui eu vou utilizar, né? Então é na verdade um golpe. Também o grileiro pode chegar para uma pessoa, imagina, chega aqui no estado de São Paulo e mostra fotos de uma fazenda, o sítio, qualquer propriedade, e fala para o cara que ele está vendendo, né? Sei lá, imagina que nem no Acre, uma fazenda, né? Fala que está vendendo e tudo mais, né? E chega com os papéis, fala, nossa, realmente, né? Papel antigo e tal, dele mesmo. Então, na verdade, é mais um tipo de golpe. Não duvide que isso aconteça, que aconteceu e que aconteça hoje em dia, porque hoje em dia ainda acontece isso, né? O cara pega e mostra fotos de uma propriedade pela internet, né? Com preço baixíssimo, é lógico, tem que ser interessante exatamente por isso. E sim, tem gente que cai nesse golpe até hoje, beleza? Daí os arrendatários. O arrendatário é muito simples de você entender. Por exemplo, se o cara mora em uma casa de aluguel, ele na verdade ele é um arrendatário, né? Então o arrendatário é o cara que arrenda terras, ou seja, ele aluga as terras. Ele contrata o aluguel daquelas terras por um período. Então, o arrendatário, ele não é o dono, mas ele tem um contrato no qual, durante um período, aquelas terras são dele, né? Daí o cara pode renovar ou não, e assim por diante. Então, o arrendatário, ele aluga as terras, né? O meeiro. Bom, o meeiro é o seguinte, o meeiro, um deles possui terra, né? Sempre são dois. Por quê? Tem o proprietário das terras, e tem tipo, uma outra pessoa, ou imagina uma família, que sabe produzir, sabe plantar, quer fazer isso, só que não tem as terras. Ele tem dinheiro para fazer isso. E daí sempre tem o proprietário das terras que não tem o dinheiro para fazer o plantio ou coisas do tipo. Então, na verdade, o que eles fazem? Eles se unem, né? Eles se unem. Então, o proprietário sempre vai entrar com as terras e o outro trabalhador vai produzir. No final, né, os caras vão fazer um acordo de quantos por cento vai ficar para cada um. Então, no final, a renda daquilo que foi produzida é
dividida, né? No meio, não necessariamente no meio, depende do acordo que se faz, né? Imagina que o cara, tipo assim, ó, eu vou plantar arroz, mas eu vou precisar de alguns maquinários e tudo mais que eu não tenho. O dono da propriedade tem. Então quer dizer que além da terra ele deu os maquinários e tudo mais? Então o que o outro cara deu? Deu sua força de trabalho. Então, logicamente, o dono das terras acaba ficando com uma porcentagem maior, né? Então tem várias possibilidades. Então é um acordo entre duas pessoas, né? Um dono das terras e um trabalhador, tá bom? E daí, no final, eles vão lá e dividem, então, os lucros da produção. Assentados. Os assentados são exatamente, ó, trabalhadores que foram sem terras, né? Então, sempre você vai ter, aqui no Brasil, virou quase praxe, né? Os caras vão lá e fazem uma ocupação de uma fazenda, de uma grande propriedade, que eles dizem ser inativa, improdutiva, né? Como a gente vai ver, a função da terra é produzir alimentos, criar gado, enfim, a terra não pode ficar parada. É o único bem que tem essa exigência, né? Por quê? Porque, imagina, ó, nós vivemos na cidade. A gente não consegue produzir nossos alimentos. Então, se a pessoa que tem as terras não produz, você pode passar fome, você pode, sei lá, tipo, desmoronar a sociedade, né? Então, isso não pode ocorrer. Por isso que existe a ideia da reforma agrária. Então, um assentado é uma pessoa que recebeu terras do programa de reforma agrária do governo, tá bom? Detalhezinho para vocês, não necessariamente se o cara é do sem terras lá e ele realiza uma invasão, ele está lá em uma invasão, não necessariamente ele vai receber terras de lá, tá? Mesmo que o governo olhe e fale, verdade, tá, vocês estão certos, vocês invadiram aqui, essa propriedade é realmente improdutiva, né? Então a gente vai fazer reforma agrária. Não necessariamente aquelas pessoas que estão lá vão receber terra, né? Por quê? Porque é como se você tivesse um cadastro ali, existe uma fila, né? Então não necessariamente serão eles quem vai possuir as terras, beleza? Então, assentados são pessoas que receberam terras de programas de reforma agrária governamentais, beleza? E daí a gente entra na questãozinha, no tema da estrutura fundiária, beleza? O que vem a ser estrutura fundiária? Bom, a nossa estrutura fundiária é como você divide o campo, como que está, né? Você tem fazendas, você tem sítios, todo mundo tem terra, ninguém tem terra, como que é essa divisão? Bom, já antecipo para vocês, aqui no Brasil existe uma frase, tá? Que vou até repetir outras vezes, que ela simplifica tudo para você. É o seguinte, aqui no Brasil, muitos têm pouco e poucos têm muito. Guardou? Muitos têm pouco e poucos têm muito. É o seguinte, muitos têm pouco, muitas pessoas têm pouca terra, né? Então, a maioria dos proprietários de terra no Brasil tem sítios. Agora, poucos têm muito. Poucas pessoas têm latifúndios, tá bom? Tá vendo aí? Estrutura fundiária, lati quer dizer grande, né? Lembra quando você estudou vegetação? Tem uma vegetação que é latifoliada. Latifoliada quer dizer que a folha é muito grande. Então, latifúndio quer dizer que você tem uma propriedade rural muito grande, tá? Então, você tem aqui no Brasil poucas pessoas concentrando muita terra mesmo, né? E a gente sabe muito bem que todas as vezes que você tem concentração ou de propriedades, de dinheiro ou de terras, você tem, na verdade, uma desigualdade muito grande dentro da sociedade. Quem manda no quê? Quem vai conseguir determinado setor controlar algumas características, tá? Então, sim, esse é um problema do Brasil, ter uma concentração fundiária, tá? Mas beleza, aqui no Brasil a gente nota que desde o princípio o negócio já não começou certo, né? Porque a gente tem as Sesmarias, né, de 1530 a 1822,
que vão dar o direito ao uso, né? O cara não vai ser o dono das terras, mas ele vai ter o direito de uso, de exploração das terras, né? São as chamadas capitanias hereditárias, né? Hereditárias porque podem passar ali dentro da família. Então, principalmente a gente nota que o Brasil é um país que é feito meio que por sobrenomes, né? Tem a família que, tipo, desde sempre é rica, né? E isso vai se manter, isso vai se sustentar, beleza? Então, tradicionalmente aqui no Brasil, isso ocorre, isso existe, né? Por quê? Porque a própria ideia das capitanias hereditárias vão ser a seguinte: quem vai receber uma capitania hereditária? Bom, vai ser quem tem proximidade com a coroa. Então, o rei de Portugal vai, digamos, dar o direito de uso aí dessas terras para quem é próximo a ele, né? Para ser próximo do rei, o cara não vai ser pobre. Então, ele precisa de ter bastante dinheiro. Então, ó, você bem pode ver aí que você teria o território, né, de estado, do tamanho de um estado, na mão de uma família. Então é lógico que isso já é a concentração de terras, né, a concentração fundiária desde o princípio do Brasil. E esse aí é basicamente o primeiro mapinha do Brasil, né? Então note você que aqui o primeiro empurrão já sai torto, né? A gente não vai ter uma boa divisão de terras. Outra ideia é muito simples, ó, os plantations, lembra? Grande propriedade, monocultora, voltada para exportação, com um elevado número de trabalhadores. Nesse caso aí do Brasil, os trabalhadores são escravos, né? Então a gente vai ter isso aqui ocorrendo. E logicamente que essa estrutura é tradicionalíssima aqui no Brasil, né? Nesse caso aí, ó, é uma produção de algodão, né? Fala, nossa, então não é no Brasil. Não, a gente teve sim algumas atividades dessa forma, né? Por mais que a produção de algodão fosse concentrada aí, em algumas outras regiões, né? Nossa era principalmente açúcar, mas você tinha também. Então é só mais uma imagem para dar uma referência, né? Eu coloquei ela na verdade porque ela é bonitinha, ela é coloridinha e tal, né? Então o que é público e notório é que os escravos eram um meio de produção. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte, ó. Essa máquina aí, essa moenda aí, ela não funcionaria sem duas coisas. Primeiro, vocês estão vendo aqui, ó, os bois aqui, eles que estão puxando para girar, né, essa moenda e ela conseguir trabalhar, moer a cana. Mas principalmente quem cortou a cana, quem transportou ela até aí, quem está colocando ela para moer, quem vai dar o tratamento até você chegar no resultado final, que é o açúcar, será, na verdade, o escravo. Então, o escravo, ele não é só um trabalhador nessa imagem. Ele, na verdade, é o meio de produção. O escravo, ele faz o que seria, assim, comparativo para hoje. Ele faz o que o trabalhador hoje faz e o que a máquina também faz. Ah, mas ele não está moendo isso aí. Então, na verdade, isso aí está mais para ser uma ferramenta, não é uma máquina, né? Máquina que a gente conhece, ela funciona com um motor, né? E você não consegue fazer uma na sua casa nem a pau. Agora, se você tipo desmontar uma moenda dessa aí, dar uma olhada ali, prestar atenção, tiver um cara habilidoso ali, né, para trabalhar com madeira e tudo mais, você consegue fazer uma dessa aí na sua casa, né? Então, logicamente que é mais complexo do que o que a gente pensa. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a gente vai ter em 1965, né? Opa, eu passei tudo? Passei, tá, desculpa. Voltei. A gente vai ter, eu falei 1965, falou o quê? Tá errado isso. A gente vai ter em 1850 a chamada Lei de Terras. O que vem a ser a Lei de Terras? Bom, a Lei de Terras, ela é muito interessante porque ela é, na verdade, um passa-fora para os escravos. 1850 é um ano até emblemático, porque a Inglaterra estava pressionando o Brasil demais para acabar com a escravidão. Em 1850, eles promulgam a Lei Eusébio de Queiroz. Segundo a Lei Eusébio de Queiroz,
você não poderia mais ter o tráfico, né, de escravos aqui no Brasil. Beleza. O que vai acontecer então? Os proprietários sabiam de uma coisa. A terra no Brasil era muito, muito barata. Sabe o que era caro? O escravo. Né? O escravo, então, era caro. O que adiantaria você ter terras se você não tivesse um escravo? Não existia trator. Né? Então, sem ter o escravo, sem ter um grande número de trabalhadores, você não conseguiria produzir. Então, o que eles vão fazer? Eles vão criar essa lei de terras, que é exatamente para limitar o acesso das pessoas às terras, né? Como é que funcionaria? Bom, primeiro, eles subiram o preço das terras pra caramba, né? E daí eles colocaram o seguinte: para você comprar terras, você deveria participar de um leilão, né? Nesse leilão, você ia lá e dava lances naquela terra. E para você comprar, você tinha que pagar à vista. Acabou o leilão, pomba, dinheiro na mão, né? Depois de tudo isso, né? Logicamente que diversas coisas foram observadas, né? Coisas absurdas. Mas depois de tudo isso, se você comprou as terras, ainda passaria por uma análise da compra. Por quê? Imagina que um ex-escravo consiga ganhar bastante dinheiro e daí ele vai lá e compra terras. Se ele se juntar com outros escravos, ex-escravos, né? O cara vai ficar rico muito rápido, porque ele tem uma força de produção que o dono das terras, né? O senhor de engenho, não vai ter mais se você acabar com a escravidão. Então, para bloquear isso, eles colocaram essa análise das compras, né? Pense aqui também em um outro fator. Não era todo mundo que era branco que era rico nessa época, né? Você tinha bastante pobres também. O que acontece? Você já pensou que, nessa condição que eu falei, se um ex-escravo ganha bastante dinheiro, ele chega e fala para um cara branco, fala assim, vem cá, eu quero que você participe de um leilão para mim, dou uma grana para você, né? Você vai ser tipo meu representante. Você vai lá e compra as terras para mim, né? E aí depois eu te dou uma graninha, posso até arrumar um emprego para você junto comigo, mas daí você vai lá e compra para mim. Então, exatamente por isso que tem essa análise. Porque se isso acontecer, tem como o governo, né, os representantes, voltarem atrás e bloquearem essa venda. Né? Fala, nossa, mas que absurdo. É absurdo, é a luta pela manutenção no poder dessa classe dominante. Né? Você está achando que isso acontece hoje no Brasil? Sempre aconteceu. Né? Então, simplesmente, você vai ter esse mecanismo para proibir. Outra coisa, a ocupação por posse fica proibida. Ou seja, se você ficou lá muito tempo naquelas terras, ninguém veio te expulsar nem nada, tal, sem problemas. Essas terras são do Estado. Se você já ouviu falar de terras devolutas, terra devoluta é isso. É terra que é do Estado, mas não tem tipo um dono, né? Então é do Estado. Mas eu fui lá, então faz 10 anos que eu moro nessa região, então é minha, né? Por posse, por possessão. Nesse período se chamava utipossedetes. Então, simplesmente, o governo não aceitaria mais isso. Né? E também, só para deixar bem claro, ex-escravos não poderiam comprar. Né? Aquela coisa. A lei foi feita pelos brancos que concentravam poder e terras. Eles não iam passar isso. Né? Eles queriam bloquear mesmo. Então, de 1850 até 1888 é o período que eles conseguiram segurar para não dar a liberdade para os escravos, para que isso não ocorresse, para que eles conseguissem então tapar todas as brechas, né, para que ex-escravos ou até mesmo os brancos pobres não conseguissem ter acesso. Então daí o que você faz? Fica na mão ali de 2, 3 famílias, né? Então essa imagem aí é só para constar que o negro, além de ser o trabalhador escravo, ele era também um meio de produção, beleza? E aí a gente dá um pulo bem grande, né, no tempo, né, passando do período da escravidão aí para 1930. 1930 é uma coisa muito interessante porque é quando a gente vai ter no Nordeste brasileiro as chamadas Ligas Camponesas, né, PCB, Partido Comunista Brasileiro. Exatamente o que você está pensando.
serão então trabalhadores rurais moldados com o pensamento socialista, né? Tira da sua cabeça essa briga idiota que existe hoje no Brasil de direita e esquerda, né? E coloque na sua cabeça só o que eu vou falar agora. O Brasil era um país com uma imensa quantidade de trabalhadores rurais pobres, né? Aquela realidade do Chico Bento, que é um moleque pobre que mora no campo, ela era muito comum mesmo, né? E o que o socialismo traz de interessantíssimo para o brasileiro? Bom, você bem pode ver a imagenzinha que está aí, né? Conhece esse fera? É assim o Che Guevara, né? Então acontece o seguinte, agora eu fiquei com dúvida, porque está aparecendo o Fidel também, enfim, é um dos dois, né? Mas o que acontece então? Se a gente for pensar a partir de uma lógica muito simples, imagine o seguinte, você transformar o Brasil em socialista, você vai pegar tudo e dividir para todo mundo? As famílias ricas que estão no poder vão sentar. Mas agora, o pobre que passa fome lá no campo, para ele vai ser bom, e eles eram maioria, né? O que é interessante, então, é que lá no Nordeste vai começar a ter esse movimento dessas ligas camponesas, e uma coisa é muito notável. Eles vão conseguir aumentar os seus salários porque eles vão se unir, vão se organizar e simplesmente vão começar a cobrar mais por uma diária de trabalho, né? Eles vão conseguir, então, digamos assim, colocar contra a parede os grandes proprietários de terras, né? Logicamente que isso vai ter uma evoluída, vai dar uma evoluída interessante até, mas em 1964, com a ditadura militar, né, com o golpe militar, a gente vai ter os líderes, ia falar os governantes, os líderes desses movimentos, dessas ligas, serão presos. Quase todos vão desaparecer, né? Então, logicamente que a repressão contra eles vai ser extremamente violenta. Por quê? Porque eles estavam conseguindo criar essa mudança, essa alteração, né? Você começa a entender por que o Brasil foi uma coisa que os Estados Unidos fez tanta questão de que o Brasil se transformasse em uma ditadura militar. É porque o Brasil estava muito perto e, na verdade, o povo brasileiro, se ele parasse, pensasse, analisasse um pouquinho nesse período aí, na década de 30, né, o Brasil era para ter sido tipo uma segunda Cuba, né? Por quê? Bom, porque é muita gente pobre e pouca gente muito rica. Então, como você tem a maioria da população pobre, sabe aquela coisa? O cara é pobre, o que ele vai perder virando socialista? Nada, né? Então, a gente tem, até na ditadura militar, uma coisa extremamente interessante, que é exatamente o Estatuto da Terra. O que vem a ser... Deixa eu só conferir qual é a próxima imagem. Tá. O que vem a ser o Estatuto da Terra? O Estatuto da Terra, né, quando tem o golpe militar, eles vão precisar criar ali uma Constituição para eles seguirem, né, para eles regerem. Então, simplesmente, eles criam em 65 o Estatuto da Terra, né, que vai substituir aquela Lei das Terras, e simplesmente tem 2 pontos aí que são muito interessantes. Para quem pensa que reforma agrária é coisa de socialista, olha só que tamanho de tapa na cara. O Estatuto da Terra, que é feito pelos militares, ele reconhece a função social da terra, que é produzir alimentos. Logo, se você reconhece isso, você precisa necessariamente dizer a segunda questão, que não tem propriedade absoluta da terra. Quando você diz isso, quer dizer que sim, você reconhece a reforma agrária. Fala, nossa, eu não sabia que tinha tido reforma agrária durante o período da ditadura militar. Não teve. Não teve. Mas o que os militares fizeram? Eles simplesmente chegaram a uma conclusão. Falaram, beleza, os grandes proprietários de terra estão com a gente, né? Estamos fechados, nós, mesmo time. Mas se eles tentarem, digamos assim, tirar a comida do nosso prato, a gente tem como
digamos assim, bater de volta, que é exatamente fazendo a reforma agrária, né? Por isso essa charge, né? O Estatuto da Terra. Então é tipo a justiça andando cega, levando a água embora do sertão nordestino. Por quê? Porque os militares eles reconheceram tudo, mas não fizeram nada, né? E aí, depois, na década de 70, ainda sob o governo militar, a gente vai ter a expansão da fronteira agrícola, né? Serão então projetos para levar a população para a região centro-oeste, levar a população para a região norte, para conseguir, digamos assim, colonizar, desenvolver essa região, né? O que vai ocorrer então? Vai ocorrer simplesmente isso aqui, ó. Essa linha, essa marca aí que tem no mapinha do Brasil é exatamente o chamado Arco do Desmatamento. Esse arco do desmatamento é onde a gente tem a maior intensidade hoje, né, de desmatamento, de destruição da floresta amazônica, né? Então, quase sempre quando você ouve falar que destruiu sei lá quantos campos de futebol da floresta amazônica, a chance de ser nessa região aí, ó, muito grande. E é lógico que cada vez mais ela vai subindo aí, né? Ela vai, então, aumentando a sua atuação. Beleza. O que vai ocorrer, então? Quando a gente tem essa ampliação das terras aí, né, na verdade, essa chegada de pessoas, você tem uma coisa muito simples. Se você sabe que o governo vai fazer essa campanha aí para as pessoas irem para lá, o que você acha de você comprar enormes propriedades nessa região para que quem chegar lá ou trabalhe para você ou tenha que comprar de você? Então, simplesmente, essa marcha para o norte aí, nessa expansão da fronteira agrícola, ela vai acabar ampliando a concentração de terras. Como eu disse para vocês, as terras no Brasil, no mínimo até a década de 80, 90, elas eram baratas, né? Então, quem sempre teve bastante dinheiro no Brasil, sempre teve bastante terra. E daí, se você pensar, então, na região norte, na região centro-oeste, na década de 70, minha nossa, você venderia um sítio aqui no estado de São Paulo e compraria, sei lá, uma mega fazenda nessas regiões. Na região norte, então, vixe Maria, 1/3 da floresta amazônica, né? Então, isso acaba ampliando a concentração de terras, né? Tem um detalhezinho, que terras com poceiros e índios não poderiam ser vendidas. Beleza. O que vai ocorrer então? Bom, exatamente os conflitos no campo, né? Como assim conflito no campo? Bom, você já parou para pensar? Eu tenho dinheiro para comprar as terras, mas daí tem uma merdica de uma tribo indígena lá. O que os caras fariam? Mano, se hoje matam aí ativistas e tudo mais pelo mundo afora, nessa região, então os caras matam só para ver o tombo. Imagine o que aconteceu na década de 70. Quanta gente não foi assassinada nessa região, né? Tipo assim, tem uma tribo indígena lá. Fala, putz, o que nós vamos fazer? Vai mandar eles embora? Eles não vão embora de jeito nenhum. Tem vários casos dos caras chegarem e jogar veneno na água, né? Matar a tribo inteira dessa forma. Tem casos, sim, do povo ir lá e meter bala em todo mundo, né? Em vários e vários casos, os caras só jogavam no rio. Deixa os piranha comer e já era. Simplesmente, então, os conflitos no campo do Brasil, se você pegar um mapinha sobre isso, você vai ver que eles se concentram todos na região norte, né? No centro-oeste e norte. Os conflitos com indígenas, nossa senhora, parece que só tem índio no centro-oeste e no norte. Mas é mais ou menos isso. Porque aqui em São Paulo, por exemplo, a gente deu conta de matar todos já, né? Todos não, sobraram alguns. Digamos assim, os que se esconderam melhor, né? Da gente. Então, simplesmente, os conflitos no campo vão ocorrer devido a isso, né? E a gente vai ter uma imensa disputa, que é essa aqui, deixa eu só tirar para vocês verem, né? Em 1984 vai surgir o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, né? E em 1986 surge a UDR, União Democrática Ruralista. A UDR
é a partezinha dos grandes proprietários, tá? Então a galera que tem grana pra cacete são os herdeiros lá Minha nossa, desapareceu da minha cabeça agora. Serão os herdeiros lá daquele primeiro período do Brasil, né? Os caras que têm mega propriedades até hoje, né? Ou das capitanias hereditárias, veio. Então, os herdeiros lá das capitanias hereditárias, eles têm muitas e muitas terras até hoje. Poucas famílias daquelas perderam tudo e sei lá o quê, mas se você observar lá nas capitanias hereditárias, quantas divisões você tem? Vamos ser generosos, tá? Vamos falar que, tipo assim, ó, metade do Brasil está na mão de umas 40 famílias. É basicamente isso, né? Então, logicamente que eles terão sua representação no governo. A bancada ruralista é nada mais, nada menos que a UDR, a União Democrática Ruralista, né? Então, em 84 surge o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e em 86 surge a UDR, que seria o Movimento dos Grandes Proprietários de Terra. E é lógico que a briga entre eles vai ser normal, comum, né? E constante mesmo, né? Então, esse embate aí é a representação legal dos conflitos no campo. Beleza? Então, senhores, abração para vocês, bons estudos aí, beijão, tchau, tchau e até mais. Falou!